Pesquisadores italianos afirmam ter identificado, a partir de tecnologias de sensoriamento por radar, uma cidade subterrânea sob as pirâmides de Gizé, a maior e mais antiga estrutura do necrópole de Gizé. Construído com um túmulo para o faraó Kelps, que reinou durante a quarta dinastia egípcia, entre o ano de 1560 a 2494 a.C., a vasta cidade subterrânea, como é descrita pelos pesquisadores, teria aproximadamente mais de 2 km de profundidade, isto é, seria 10 vezes maior do que as próprias pirâmides, cuja base mede cerca de 230 metros. Quer saber um pouco mais sobre essa suposta descoberta? Vem comigo então. Recentemente foi amplamente divulgado em jornais e redes sociais o estudo, que não foi recebido sem contradições entre a comunidade especialista, que afirma ter usado pulsos de radar de abertura sintética, SAR, para criar imagens de alta resolução dos solos sobre as estruturas. De acordo com os pesquisadores, foram descobertas pelo menos 8 construções em formato cilíndrico sobre as bases das pirâmides, que se estendiam por cerca de 648 metros abaixo do solo e formariam 2 estruturas cúbicas, com aproximadamente 80 metros de lado cada uma. Os cilindros poderiam corresponder a pilares íntegros a eles. Os fossos cilíndricos pareceriam ser acessados com uma espécie de escada em espiral. Os cilindros poderiam corresponder a pilares integrados a eles. Os poços cilíndricos pareciam ser acessados por uma espécie de escada em espiral. A dá para 2 câmaras extensas, também em formato cúbico, afirmam os pesquisadores. As estruturas estariam ligadas ainda por passagens de acesso construídas como câmaras subterrâneas para o trânsito, e os pesquisadores sugerem que um desses espaços pode estar ligado à sala de Amente, que na mitologia egípcia representava um portal para o submundo. Amente, também chamado de Quemepe, que significa terra fantasma ou terra dos deuses, era formado por 15 portões, que se devia avançar a fim de alcançar o rei de Osíris, conhecido como Deus dos Mortos, do julgamento e do além. De acordo com Nicole Sicolo, porta-voz do projeto de exploração iniciado há alguns anos, os radares foram posicionados a cerca de 680 km de altura para criar as imagens reconstruídas do subsolo de Gizé. Críticas ao trabalho sugerem, no entanto, que a tecnologia SAR não seria capaz de produzir imagens vindas de tão fundo no solo. A ponto que a descrição da descoberta como uma grande cidade subterrânea pode não passar de exagero, mas essas estruturas não correspondiam à visão da cidade, nem a grandes corredores como sugeridos pelos pesquisadores. O trabalho deve prosseguir agora para estudos mais aprofundados da estrutura subterrânea indicada pelo SAR, que devem encontrar alguns entraves de autorização por parte do Departamento de Antiguidades do governo egípcio, dada a historicidade do patrimônio das pirâmides. Apesar da repercussão nas redes sociais, a comunidade científica tem recebido a hipótese com desconfiança. Um dos principais críticos é o egiptólogo Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidade do Egito e uma das maiores autoridades mundiais no estudo das pirâmides. Em entrevista ao jornal The National, ele afirmou que a alegação de uso de radar no interior da pirâmide é falsa e que as técnicas empregadas pelos autores do estudo não são cientificamente reconhecidas nem validadas. Para ele, as declarações feitas são completamente erradas e carecem de base científica. Outro especialista que se manifestou foi o Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, conhecido por seu trabalho com tecnologia de radar e arqueologia. Ele declarou ao Daily Mail, um jornal, que os equipamentos atuais não têm capacidade para produzir imagens confiáveis a profundidades tão extremas como as alegadas. Ainda assim, ele reconhece que câmaras menores poderiam, em tese, existir sobre a área, dada a importância simbólica do local para as antigas civilizações. Segundo Conyers, apenas escavações controladas e dirigidas poderiam comprovar se existe, de fato, algo debaixo da areia. O estudo que embasa a descoberta não foi revisado por pares, processo pelo qual especialistas independentes avaliam os dados e métodos usados antes da publicação científica. Além disso, a interpretação proposta pelos autores se afasta das explicações convencionais. Eles sugerem que as pirâmides poderiam ter sido construídas como câmaras de ressonância gigantes, com a função de serem preenchidas com água para gerar vibrações de baixa frequência. Essa hipótese, embora intrigante, não encontra respaldo em pesquisas arqueológicas consolidadas. A ausência de escavações, a falta de validação externa e a apresentação de dados fora de publicações especializadas contribuíram para o ceticismo. Ainda assim,
O estudo despertou interesse internacional e reacendeu discussões antigas sobre a possibilidade de estruturas ocultas sobre o Planalto de Gizé. Para a ciência, no entanto, a existência de uma cidade subterrânea abaixo das pirâmides do Egito permanece, apenas com uma especulação não comprovada. Mas há um problema nisso. Simplesmente não poderia ter sido feito naquela época. Para entender isso, 600 metros é mais alto do que qualquer pirâmide. Os cudos supostamente encontrados no final dos pilares são tão macios quanto cidades inteiras. A escavação para isso teria removido mais de 16 bilhões de metros cúbicos de rocha. Para se ter uma ideia, o Canal do Panamá, um dos maiores projetos modernos, moveu 10% desse volume, em mais de 30 anos com explosivos e equipamentos avançados. Os antigos egípcios tinham ferramentas de cobre e bronze. Sem máquinas, a escavação levaria milhares de anos, algo impossível dentro da linha do tempo histórica. A questão fica ainda mais impossível quando analisarmos a profundidade. A 600 metros abaixo da Terra, a pressão geológica é esmagadora. Túneis atuais precisam de reforço estrutural para não desmoronarem. Abaixo de 1 quilômetro, o calor da Terra torna um trabalho inviável sem tecnologia de ventilação e refrigeração. Se essas estruturas foram escavadas, eles precisariam de ferramentas extremamente avançadas, engenharia para suportar profundidades extremas, métodos para remover bilhões de toneladas de rocha. Nada disso existe há milhares de anos. Hoje, até máquinas tuneladoras levam anos para abrir passagens. Sem explosivos, sem aço, sem motores, escavar essas estruturas seria impossível. Se essa descoberta for real, ela desafia a história como conhecemos. Ou há um erro nas medições, ou existe algo muito maior sobre o nosso passado que ainda não compreendemos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.